O canal Ciência Todo Dia gravou recentemente um vídeo chamado Nós Precisamos Falar sobre o Ozempic. Como é uma droga muito comumente utilizada atualmente, muitas vezes sem as devidas indicações, eu acho que devem existir algumas informações nesse vídeo que a gente consegue conversar um pouquinho. Então, vamos rodar a vinheta e logo depois vamos reagir a esse vídeo completo. Bora lá então, pessoal, lembrando que o vídeo vai ficar aqui embaixo na descrição, se porventura você quiser assistir o vídeo completo, se você quiser fortalecer o canal aqui no nosso queridíssimo, você pode acessar lá, que vai estar disponível para vocês aqui, fechou? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Esse aqui é o Ozempic, provavelmente o remédio mais famoso dos últimos tempos. Mas, curiosamente, o motivo pelo qual ele ganhou tanta popularidade não é o motivo pelo qual ele foi criado, e sim pelo seu efeito colateral, ou melhor, efeitos. O Ozempic originalmente foi desenvolvido para tratar diabetes, e ele faz isso muito bem, mas não demorou muito tempo para as pessoas começarem a usá-lo como uma solução rápida para o emagrecimento. E agora que eu falei de Ozempic, você deve estar pensando um monte de coisa. Talvez você tenha um preconceito com o remédio por ver ele sendo usado indevidamente. Ou talvez você veja pessoas comentando sobre o remédio que supostamente vai mudar o mundo. E aí você se pergunta se ele realmente é tudo isso. E de fato, em 99% das vezes em que a internet fala que algo vai mudar o mundo, esse algo não muda o mundo e acaba não sendo tudo isso. Padrão, né? Mas o tempo está mostrando que o Ozempic parece ser aquele 1% que escapa dessa regra. Então, será que o Ozempic vai mudar o mundo? É isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. Vamos tentar... Mudar o mundo, pessoal, eu acho possível dependendo de como a gente enxerga essa situação, né? Porque se a gente conseguir tratar a obesidade das pessoas e, consequentemente, reduzir gastos públicos com doenças principalmente relacionadas à obesidade, como, por exemplo, diabetes e hipertensão, dá para dizer que sim, sobra dinheiro, por exemplo, para a gente conseguir investir em outras áreas aqui, como, por exemplo, educação, segurança, etc. Então, de certa forma, acho que dá para a gente dizer que uma droga muito eficiente para perda de peso pode mudar o mundo com as devidas indicações. Para entender todos os efeitos, positivos e negativos, dessa nova geração de remédios para diabetes, e se o Ozempic for tão poderoso quanto algumas novas evidências sugerem, sim, ele vai ser capaz de ajudar bilhões de pessoas do mundo todo. Então, para começar, o que o Ozempic tem de diferente? O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida. Ela pertence à classe de medicamentos conhecidos como agonistas do receptor de GLP-1. A palavra agonista significa o oposto de antagonista. Então, se um antagonista é um opositor, um agonista é algo parecido. Ou seja, um agonista de GLP-1 replica o efeito do GLP-1. E o GLP-1 é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo e que faz parte de um grupo de hormônios chamados incretinas. Esses hormônios são liberados depois de a gente ingerir alimentos. A função deles é ajudar o nosso corpo a lidar com o açúcar que ingerimos, que pode estar desde a frutose das frutas até os carboidratos do macarrão. E o nosso corpo transforma isso em glicose, que é o tipo de açúcar que as células do nosso corpo utilizam para gerar energia. E a concentração de glicose no seu sangue é chamada de glicemia. Tanto pouca quanto muita glicose no sangue podem causar problemas de saúde. É por isso que é importante que o seu corpo mantenha um equilíbrio na quantidade de glicose para funcionar direito. E é aí que entram hormônios como o GLP-1. Na maior parte das pessoas, são eles que ajudam a controlar a glicose no sangue, e eles fazem isso mandando o pâncreas liberar insulina depois de comer. A insulina Tá aqui um dos principais efeitos dos análogos de GLP-1, pessoal. A insulina tem um papel crucial em ajudar nossas células a transformar a glicose absorvida pelo sistema digestivo em energia. Mas pessoas com diabetes tipo 2 têm tanto resistência à insulina quanto uma eventual redução na secreção de insulina com o tempo. Então pessoas com diabetes tipo 2, às vezes, não só não produzem insulina direito, como mesmo quando produzem, os receptores de insulina ignoram o sinal. E sem os efeitos... Isso é um grande problema, pessoal. Inclusive, é um dos princípios que a gente tem do porquê que a obesidade se retroalimenta. A pessoa que tem resistência à insulina tem muita dificuldade de se manter saciada, por quê? A resistência à insulina faz com que essa pessoa esteja com mais fome por mais tempo. Essa fome faz com que a pessoa esteja comendo mais comida. Esse excesso de comida vai se converter no aumento de gordura, especialmente a visceral, que pode ser muito prejudicial para a pessoa
aumentar essa resistência à insulina e ficar cada vez com mais fome, e esse ciclo se retroalimenta. Então, a gente tem um problemaço aqui em relação à resistência à insulina, que é inclusive um dos fatores que faz com que sair da obesidade seja tão difícil assim. Efeitos adequados da insulina, essas pessoas não conseguem transformar a glicose no sangue em energia, que é muito perigoso. E é aqui que entra a semaglutida do Ozempic. Por imitar o hormônio GLP-1, o Ozempic incentiva o pâncreas a produzir mais insulina do que ele produz normalmente. Isso já ajuda a regular a glicemia no sangue de pessoas com diabetes. Mas os efeitos não param aqui, porque o Ozempic combate a própria resistência à insulina. Então o Ozempic não só aumenta a produção de insulina, como também torna a insulina mais eficiente através de outros efeitos, como a redução de inflamações, o controle da quantidade de gordura no sangue, redução de hormônios que aumentam glicemia e até através da perda. As pessoas acreditam que o Ozempic tem sua funcionalidade voltada para o colateral de náusea, que daí a pessoa não come, mas não é nada disso, tá, pessoal? A substância GLP-1 e o fato de serem aqui análogos ao GLP-1 faz com que nós tenhamos diversos mecanismos de ação da droga. Com certeza, o Ozempic não é só dar náusea e vômito nas pessoas, muito pelo contrário. Peso. Pacientes tomando Ozempic perdem em média 10% do peso corporal, e a perda de peso também pode ajudar a controlar os sintomas da diabetes tipo 2. Vamos deixar a propaganda para fortalecer o canal, hein? É inclusive a perda de peso que fez o Ozempic furar a bolha do mundo dos remédios e atingir um status quase que cultural. A perda de peso dramática de alguns influenciadores e famosos que usaram o Ozempic chamou atenção para esse efeito colateral quase que milagroso para muitas pessoas. E como consequência, o Ozempic virou provavelmente o remédio mais famoso do mundo. Por exemplo, no último ano, a empresa que detém a patente do Ozempic, a Novo Nordisk, reportou um faturamento de mais de 50 bilhões de dólares graças aos seus remédios à base É dinheiro, hein? de semaglutida. Isso é quase o suficiente para pagar todo o custo de pesquisa da empresa desde os anos 90 com a venda de só uma substância. Atualmente, 6% da população americana já tomou Ozempic ou um análogo alguma vez. E isso são 20 milhões de pessoas, das quais 8 milhões usaram o remédio pela função de perda de peso. Praticamente metade. Principalmente países que têm mercados com mais fácil acesso, não somente fácil acesso no que diz respeito a acesso literal, mas também a possibilidade da pessoa adquirir aquilo pelo poder de compra que ela tem. Naturalmente, essa quantidade de pessoas utilizando vai ser cada vez maior. Aqui no nosso país, por exemplo, via de regra, a gente tende a ter uma dificuldade maior, especialmente nas pessoas de baixa renda que não têm acesso a uma droga extremamente cara, por mais que eu acredito que daqui a pouquinho ela vai baratear devido à sua patente. No Brasil, a substância ainda não está tão acessível há tanto tempo, então nós não temos dados similares. Mas o interesse no Ozempic foi tanto que algumas pessoas importam o Ozempic pagando mais de 10 mil reais por dose. O impacto do Ozempic nos Estados Unidos foi tanto que ele talvez tenha impactado até o comércio. De acordo com o Walmart, que além de mercados também tem farmácias, existe uma correlação entre as vendas de Ozempic nas farmácias e uma diminuição na venda de comida nas lojas da rede. Olha que loucura, como uma droga pode manipular ou pelo menos modificar o mercado de maneira extremamente Um significativa. único remédio, uma única substância, afetou o comércio de uma das gigantes do setor. E só no Brasil, o Ozempic gerou 3,7 bilhões de reais em vendas, sendo Olha só, mesmo com as dificuldades que uma boa parcela da população tem, olha o volume de vendas que essa droga teve aqui. tão procurado que ele até chega a faltar nas farmácias. Inclusive, a patente do Ozempic no Brasil expira E hoje aqui a gente tem até propaganda, né, pessoal? Muitas farmácias deixam nitidamente ali na entrada delas, temos o Ozempic, como se fosse uma propaganda de um salgadinho Cheetos. Temos Cheetos no mercado, tá mais ou menos semelhante. tudo próximo. E outras empresas farmacêuticas já estão se preparando para fazer suas próprias versões desse remédio. A história do Ozempic até agora deixa uma coisa muito clara. Ele tem efeitos poderosos tanto para tratar diabetes quanto para perda de peso. E está ficando cada vez mais claro que o Ozempic vai fazer parte dos tratamentos futuros, especialmente para diabetes tipo 2. Até porque o efeito colateral de perda de peso costuma ser algo positivo para pacientes com diabetes tipo 2, muitos dos quais também sofrem com obesidade. E o controle de peso pode ajudar a controlar a própria diabetes. Possuir excesso de gordura corporal, especialmente gordura visceral, é um fator de risco para inúmeras doenças.
É isso, pessoal. O excesso de gordura visceral, por exemplo, afeta muito negativamente a nossa insulina e isso invariavelmente vai acabar modificando a nossa possibilidade de ter, por exemplo, diabetes no futuro ou A não. redução de massa corporal pode ser uma intervenção útil para pessoas com problemas cardíacos, por exemplo. E essa informação fica ainda mais séria quando nós lembramos que no Brasil, cerca de metade da população adulta está acima do peso. Isso aqui é alarmante demais. E uma entre cada 5 pessoas adultas são obesas. Um problema é que intervenções de perda de peso são bastante difíceis. Como qualquer um de nós que já tentou alguma vez sabe, perder peso não é fácil. Por exemplo, só mandar alguém perder peso ou melhorar a dieta tem uma taxa de sucesso extremamente baixa. E existem inúmeros fatores genéticos, sociais, ambientais, de estilo de vida e de saúde que podem tornar a perda de peso uma batalha quase impossível, justamente para pessoas que se beneficiariam muito de menos gordura corporal. Infelizmente, eu tenho que concordar com isso, pessoal. Eu diria que principalmente o fator ambiental é uma coisa que impacta demais a gente, porque a nível de exemplo, o nosso corpo ele tem um ponto de equilíbrio de peso corporal onde, por exemplo, a pessoa que pesa 100 quilos e desce para 90 quilos, então ela reduziu 10 quilos de peso corporal, existe uma média e uma possibilidade muito grande de que essa pessoa aumente a fome dela em 1.000 calorias, 100 calorias por cada quilo de peso que ela perdeu, pelo simples fato de que o corpo dela percebe que houve aquela redução e ele tenta trazer ela de volta para aquilo que era um certo ponto de partida, um set point ali de peso corporal. Então, nosso corpo tem mecanismos biológicos muito bem definidos para sempre tentar jogar a gente para aquilo que ele se sente de certa maneira confortável. É quase que literalmente uma zona de conforto do nosso próprio corpo. E aí o ambiente acaba impactando demais nisso, por quê? Porque num momento como esse, onde você já tá com a tua fome aumentada, é o momento onde você vai ter o cupom do iFood chegando, é o momento onde você vai no mercado e você vai ter uma facilidade muito grande de ter acesso a um alimento hiperprocessado, a um alimento rico em açúcar, rico em gordura. Então o nosso ambiente atual ele é muito obesogênico, ele favorece muito com que as pessoas estejam obesas, tanto em relação ao baixo gasto calórico, como também a facilidade que a gente tem de alimentos que sejam extremamente calóricos e recompensadores para nossa mente. E é aqui que nós voltamos ao Ozempic, ou mais precisamente ao Whey. Mas dá pra fazer. Evidentemente dá pra fazer, senão o nutricionista não existia, né? Mas é fato que é muito difícil. Eu até diria que a perda de peso, ela tem uma facilidade maior quando comparado à manutenção do peso perdido. Esse segundo processo é extremamente desafiador. É possível, mas é extremamente desafiador. Wegovy, que é a versão para perda de peso do Ozempic e que também usa a semaglutida como princípio ativo. Esses remédios podem fazer parte de uma intervenção médica para perda de peso, e eles têm feito isso com algum grau de sucesso. Na verdade, o sucesso até gerou um sentimento negativo relacionado ao uso dessas substâncias para perda de peso, como se quem perdeu peso usando algum medicamento à base de semaglutida estivesse roubando de alguma forma. E se Isso aqui não existe, pessoal. existe uma coisa que não falta na internet, são opiniões. A obesidade é um processo... Na verdade, a obesidade é uma doença. Deve ser tratada e deve ser interpretada como tal. Isso não é, pelo amor de papai do céu, isso não é um problema. A gente só está facilitando a visualização e percebendo que obesidade nunca foi, não é e nunca será falta de vergonha na cara. Falta de fechar a boca, muito pelo contrário. A obesidade é um processo que, por exemplo, altera nossas percepções, altera a nossa saciedade, altera processos que dificultam muito com que a gente consiga se manter em restrição calórica. Esse ponto de partida que a gente comentou, por exemplo, do peso corporal de uma pessoa que perde 10 quilos, é exatamente aquilo que a gente tem de biologia. Então, o nosso corpo se sente, de certa forma, incomodado com a perda de peso. Para ele, aquilo é um risco de vida, uma vez que há milhares de anos nós tivemos no nosso peso corporal o principal meio de sobrevivência, principalmente por períodos muito longos de tempo onde nós não tínhamos certeza se a gente conseguiria sobreviver com uma quantidade de comida baixa. Então a gordura, evolutivamente, ela foi muito importante pra gente. Agora, hoje em dia, a gente não tem mais, pelo menos uma boa parcela da população, não tem mais esse problema de saber ou não se vai conseguir ingerir aqui uma quantidade de calorias no dia. E é por isso que o nosso ambiente atualmente é exatamente obesogênico. Tanto sobre peso, quanto o Ozempic, quanto o uso dele na perda de peso. Aliás, digita aqui nos comentários. Você acha que quem perde peso com o Ozempic está trapaceando de algum jeito? E pessoal, só avisando Não. que essas camisetas que eu uso são da minha loja e estão na promoção de...
Vou pular essa parte, mas se você quiser essa camiseta aqui, ó, entra no link do vídeo dele que vai estar aqui na descrição, tá? Remédios mostra o quão presente o Ozempic vídeo. Ter opiniões elaboradas e complicadas sobre remédios mostra o quão presente o Ozempic se tornou no mundo. Ele realmente entrou no debate público, o que não é ruim, porque em breve o Ozempic vai perder sua patente e vai ficar bem mais acessível. Então é importante discutir É o que eu disse, vai baratear bastante no próximo ano. como usar o remédio adequadamente. E para fazer isso, primeiro nós precisamos entender como que um remédio criado originalmente para diabetes faz os pacientes perderem peso. E a chave para entender isso está na maneira como a semaglutida age no nosso corpo. Além de controlar o açúcar no sangue, a semaglutida atrasa a digestão dos alimentos, que como consequência reduz o apetite. Mas tem mais um efeito. É isso, pessoal. Imagina que você, por exemplo, tem uma batata passando pelo teu trato gastrointestinal com essa velocidade, uma batata passando com essa velocidade. Todo esse tempo que essa batata demorar para passar vai sinalizar para o teu cérebro que ainda tem comida no teu trato gastrointestinal. Isso sinaliza saciedade, então favorece muito com que você se mantenha menos faminto ao longo do dia. Importante, só que no cérebro. A semaglutida aumenta a sensação de saciedade ao comer. Então, além de digerir comida mais E o próprio fato dela ajudar na perda de peso e melhorar também a resistência à insulina vai fazer com que as pessoas tenham mais saciedade com maior facilidade. devagar, você se sente mais satisfeito com menos comida, levando à redução de apetite, que pode levar à perda de peso. E É isso, pessoal. Basicamente, são diversos mecanismos de ação que também podem ajudar o paciente a se manter numa restrição calórica, que é o ponto que a gente sempre acaba até pouco buscando. tempo atrás, esse vídeo poderia acabar aqui. Um remédio que ao mesmo tempo trata diabetes e ajuda pessoas a perderem peso já é um feito e tanto. Mas existe mais uma coisa que nós começamos a notar em pessoas que usam Ozempic. E essa também tem potencial de mudar o mundo, ou pelo menos a vida de bilhões de pessoas. A semaglutida do Ozempic talvez seja capaz de tratar uma das condições mais difíceis de tratar no mundo: o vício. Mas aqui uma nota de cautela. Nós ainda não temos certeza em um nível científico se o Ozempic está tratando vícios. O que nós temos são evidências de pacientes e alguns estudos com animais de laboratório. Alguns desses Pessoal, estudo de caso, estudos em roedores, por exemplo, são trabalhos que hierarquicamente eles não conseguem trazer para nós o melhor nível de evidência possível. Essa ressalva que ele trouxe é importantíssima, porque é uma coisa que vem sendo estudada, mas a gente não tem certeza sobre nada. Tá? estudos mostraram que medicamentos como a semaglutida presente no Ozempic reduzem o consumo de álcool, nicotina e até substâncias como cocaína e metanfetamina. O que isso indica é que os efeitos do Ozempic podem ir além da regulação do apetite e do açúcar no sangue, impactando os circuitos de recompensa no cérebro. Também é um dos motivos pelo qual ele acaba modificando a nossa percepção sobre o alimento, por exemplo. Tirei o som. Substâncias e comportamentos viciantes ativam a liberação de dopamina. A dopamina é conhecida por ser um neurotransmissor-chave no sistema de recompensa do nosso cérebro, e ela Não é prazer, tá, pessoal? É basicamente um sistema de busca muito amplificado que a gente tem com relação à dopamina. motiva comportamentos repetitivos, Motivação, motivo para ação. como o consumo de álcool ou drogas. E o Ozempic, ao modular esse sistema, pode reduzir o pico de dopamina liberado pelo consumo de substâncias viciantes, diminuindo a compulsão. Relatos de pacientes Massa isso aqui, né? Se tudo der certo, a gente sempre torce para que as evidências nos confirmem todas as hipóteses, mas a hipótese é linda. Não sei se vocês que concordam. utilizam o Ozempic apontam que, após o início do tratamento, eles perderam o interesse por álcool ou outros comportamentos compulsivos, como comer doces. Mas lembre-se, se tratando de ciência, relatos ainda são evidências fracas. É isso. Relatos são evidências fracas, pessoal. Relatos de casos são Evidências de evidências estudos fracas. conduzidos com animais, junto com os relatos de pacientes que usaram o Ozempic, abriram caminho para estudos clínicos para investigar o impacto de medicamentos como o Ozempic no tratamento de vícios. E se o Ozempic realmente for capaz de afetar o sistema da recompensa a ponto de tratar a dependência química, isso vai ser um achado histórico. E que com certeza vai colocar o Ozempic e a Ciência tem muito disso, pessoal. Você começa procurando uma determinada situação X
e você encontra a situação Y e Z. Muitos dos medicamentos que a gente tem hoje disponíveis no mercado, por exemplo, foram descobertos dessa forma, pelo menos a substância principal ali presente. A gente estava estudando uma situação hipotética aqui, a gente acabou descobrindo outra coisa que era mais benéfica ainda do que a situação inicial do estudo. E análogos na categoria de remédios revolucionários, como antibióticos e insulina. O problema é que muitos estudos foram conduzidos em pacientes que tinham ou obesidade ou diabetes, ou até mesmo os dois. Mas os efeitos na redução de vícios nem sempre são observados em pacientes que não têm essas duas comorbidades. Recentemente, um estudo publicado na revista Addiction mostrou uma redução na taxa de overdose por opioide e de intoxicação por álcool em pacientes que fizeram uso de medicamentos análogos do GLP-1. Mas o estudo tem limitações, principalmente por se tratar de uma análise retrospectiva a partir de dados registrados em prontuários médicos. Por isso, não dá para assumir com certeza uma relação de causa e efeito entre o uso do Ozempic e a redução do vício. De qualquer forma, é um resultado promissor e mostra que vale a pena continuar investigando o impacto de medicamentos como o Ozempic no tratamento de vícios e dependências. O Ozempic é inegavelmente um remédio útil, mas é importante lembrar que ele também tem efeitos colaterais indesejados, como causar desidratação ou o risco de inflamação no pâncreas, perigoso especialmente em pessoas que abusam de álcool ou já têm algum outro problema nesse órgão. Como todo remédio, é preciso seguir as instruções dos profissionais de saúde para usá-lo adequadamente. E também é preciso tomar cuidado com a ideia de tratar vícios com o Ozempic. O que nós temos de evidência é promissor, mas nós ainda não temos uma prova definitiva de que o Ozempic pode tratar vícios. E até a efetividade em causar perda de peso, especialmente no longo prazo, precisa ser melhor entendida. Apesar da Muitos dos trabalhos, pessoal, analisaram a médio prazo, mas a longo prazo, a manutenção desse peso perdido, inclusive, a gente ainda precisa de um pouquinho mais de evidência, por mais que já existam algumas evidências sobre o assunto. Mas fato é que para aquele indivíduo que de fato tem um peso corporal muito significativo e isso está prejudicando a saúde dele, não há mais discussão de que o Ozempic é uma droga extremamente efetiva para gerar essa perda de peso, principalmente essa perda de peso inicial, dando ali início ao processo de tratamento e melhorando a saúde de maneira rápida aqui em relação a processos, por exemplo, relacionados à insulina. fama e infâmia do Ozempic, a gente precisa separar a real utilidade do medicamento do seu uso indevido. Atualmente, a semaglutida, que é a base do Ozempic, pode ser usada para tratar diabetes tipo 2 e auxiliar na perda de peso. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta com um emoji de braço pra gente saber. E também conta aqui nos comentários. É isso, pessoal. Então tá aqui o vídeo dando um pitaco final para vocês. Eu realmente sinto que o Ozempic é uma droga não somente promissora, mas que já demonstrou na prática tudo aquilo que ela consegue nos fornecer, através inclusive de todos esses usos que a gente vem tendo até o presente momento no mundo todo. Mas é preciso ter cautela, é preciso ter pragmatismo, especialmente quando nós pensamos em qual pessoa está sendo indicada para utilizar-se da droga. Não somente pelo fator de preocupação financeira que a gente, infelizmente, precisa ter no nosso país, como também pelo fato de que vários desses estudos foram analisados os dados em vários desses estudos em pessoas com obesidade ou mesmo com sobrepeso, e muitas das pessoas que vêm se utilizando do Ozempic não têm um quadro clínico como esse, fazendo com que tenhamos muitas dúvidas sobre o que pode vir a acontecer com essa pessoa. Então, procure um médico para que você receba de fato essa orientação e posteriormente para que você consiga fazer um blend, fazer um mix entre as melhores intervenções, consulte também um nutricionista para que você consiga ter um planejamento alimentar adequado juntamente à prescrição do medicamento. Se você gostou desse vídeo, não esquece, cidadão, fortalece aqui com o like, com a sua inscrição no nosso canal e também com a ativação do sininho para não perder mais nenhuma notificação. Tamo junto e até a próxima.